Como vencer gigantes? Como vencer os gigantes? Eu tenho certeza que todos nós estamos enfrentando algum tipo de gigante na vida. Às vezes é um diagnóstico de uma enfermidade, às vezes são problemas econômicos, às vezes são problemas domésticos, seja com o cônjuge, seja com filhos, seja com irmãos. Problemas que a gente se sente impotente muitas vezes, incapaz outras tantas vezes de enfrentar e vencer. O pano de fundo aqui é aquela batalha dos judeus contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo de número 17, onde nós observamos o povo judeu, o exército judeu, sendo envergonhado, desafiado pelo exército filisteu e, de uma maneira mais objetiva, pelo gigante Golias. Soldados acostumados à batalha, mas que refugaram diante do gigante. E é interessante que, muitas vezes, a gente é como esse exército, diante dos gigantes que fazem oposição a nós. Sentimos medo, sentimos vergonha muitas vezes de fracassar de novo. E pelo fato de sentirmos medo e vergonha, nós ficamos paralisados, sem ao menos muitas vezes buscar uma estratégia de saber o que fazer. E uma das coisas, eu vejo que é a primeira coisa que acontece quando nós estamos enfrentando gigantes ou diante de gigantes, é que nós perdemos de vista a principal base que nos dá a capacidade para vencer qualquer tipo de gigante. É a nossa identidade. A nossa identidade. E pensando nisso, olhando para Davi, quando ele, obedecendo ao pai, então ele não sai de casa debaixo da sua vontade ou de uma necessidade. Ele sai de casa para o campo de batalha debaixo de uma palavra do pai, debaixo de uma obediência. Então o filho, ele sempre anda debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra. Então ele vai para o campo de batalha obedecendo ao pai. E chega no campo de batalha, ele se depara com aquele cenário, onde um órfão desafia os filhos. Mas os filhos haviam perdido de vista a identidade que eles tinham em Deus. E é Davi que chega naquele campo de batalha e ouve o órfão que representava os filisteus, chamado Golias, desafiando os filhos de Deus. E é exatamente isso que acontece hoje. A orfandade dos gigantes que se levanta contra nós nos desafia e muitas vezes nós perdemos de vista, como o exército de Israel, quem nós somos, de quem nós somos filhos. E aí a gente paralisa, a gente fica incapaz, impotente. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu me sinto só. Davi, debaixo da obediência do pai biológico dele, ele chega no campo de batalha e vê o órfão desafiando. E ele diz assim: quem esse camarada pensa que ele é? Para desafiar o exército do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Enquanto todo um exército de homens treinados, inclusive os seus irmãos, que eram habilidosos no campo de batalha, inclusive o rei Saul, que era experimentado no campo de batalha, eles estão fugindo, se escondendo diante do espírito de orfandade que representava os filisteus, chamado Golias. Eles haviam perdido de vista a identidade deles.
De repente, você está sofrendo vergonha, reveses, porque você perdeu de vista quem você é. Quem é o seu pai? E por que que você está onde você está? Porque se você estiver onde você está hoje, debaixo de uma obediência do Pai, com certeza, se você enfrentar os gigantes, o espírito da orfandade, que está por detrás dos gigantes, com a sua identidade de filho, você vai vencer este gigante. Então, não é com as armas alheias, é com as armas próprias, com as habilidades próprias, com as estratégias próprias que você vence os seus gigantes. Então não é usando as armas de Saul que Davi foi lutar. Não é usando ou se deixando ser seduzido pela humilhação que o gigante infringiu sobre ele, de Saul, pelos irmãos. Porque muitas vezes os que se levantam para nos desanimar são os de perto, são os de casa, que dizem assim: o que você está fazendo aqui? Essa luta não é para você, isso não é para você. Você já está bem demais, o que você quer mais da vida? Né? São muitas as coisas que aqueles próximos de nós, como os irmãos de Davi, são usados para nos desanimar, para fazer-nos perder de vista quem nós somos. E nós somos filhos amados de Deus, e em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Então é você ir para a batalha não a partir de uma perspectiva de vitória, mas na certeza da vitória, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Ei, eu não sei quais são os seus desafios, mas eu estava ontem à noite, falei, o que eu vou compartilhar? Pensei numa outra palavra de Êxodo, mas aí essa mensagem, ela me veio muito forte, porque quando depois Davi, ele vai lutar contra o gigante e vence o gigante, o exército de Israel, dos judeus, eles se encorajam, eles falam, puxa, se Davi venceu o gigante, nós podemos vencer os filisteus também, e partem para cima e vence os filisteus, o exército filisteu, um exército muito mais poderoso, mas que estava por debaixo do espírito de orfandade. Só que os filhos de Deus perderam a identidade. E Davi, então, ele se levanta para resgatar a identidade de filhos de Deus do exército de Israel. Ei, quem sabe a batalha na sua família, na sua empresa, nas suas áreas de influência, só vai ser revertida quando você se levantar como filho de Deus e fazer o que Davi fez, ousar enfrentar o gigante e profetizar, porque ele profetizou. Antes dele tacar pedra na cabeça do gigante, na testa do gigante, ele profetizou, ele declarou, ele verbalizou a vitória. Ele disse para o gigante, ele disse para o problema, você precisa declarar isso para o seu gigante, pode ser enfermidade, pode ser um problema relacional, pode ser um problema financeiro, o seu gigante, você tem que falar o que Davi falou. Ele disse, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui a 40 dias, não é daqui a 30 dias, hoje mesmo tu cairá. E eu vou pegar a sua carne e vou dar às bestas feras da terra, para que você e os filisteus saibam que há Deus em Israel. Para que vocês saibam de quem nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus invisível, porém poderoso, que manifesta nos céus e na terra. Davi, ele declara isso. Precisamos, na autoridade que é oferida a nós, por causa da nossa filiação, porque o filho que tem intimidade, ele tem autoridade. Davi tinha intimidade, por isso ele tinha autoridade de filho. Beleza. Golias é derrotado. O exército, encorajado, agora derrota os filisteus. Saul agora pinta de bacana. Saul agora entra em cena.
Saul faz o seguinte, no verso 58 de 1 Samuel 17, logo, o 57 diz assim: logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Quem é o seu pai? Respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Eu vim aqui porque eu estava debaixo de uma comissão do meu pai, que ele mandou eu vir ver como é que estavam os meus irmãos, trazer uns queijinhos aqui para o comandante e levar esse relatório. Mas quando eu chego, eu me deparo com o meu irmão e todo o exército de Israel enfrentando um espírito de orfandade, porque eles haviam perdido de vista a identidade deles. Ei, quero convidar você que já convidou Jesus como seu Senhor e Salvador, a resgatar. Você é filho de Deus, você é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, segundo 1 João capítulo 5, 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a plena convicção de quem somos e a partir de onde nós vamos lutar contra os nossos inimigos e quem são os nossos inimigos, porque a nossa luta não é a carne ou o sangue. A luta de Davi não era contra a testa gigante do gigante Golias. A luta de Davi era contra tudo aquilo que Golias representava, era o que estava por detrás de Golias. A sua luta, de repente, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu filho, não é contra o diagnóstico que está sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. A sua luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, tentando te parar para que você não viva o propósito de Deus. Entra no caminho da obediência e você vai viver o propósito e vai ter autoridade e estratégia para vencer os gigantes que estão impedindo você de caminhar e de estimular aqueles que estão ao seu redor de acreditarem que em Cristo Jesus podem vencer também. O seu testemunho, o testemunho de Davi, encorajou todo um exército. A sua vitória vai fazer com que aqueles que estão ao seu redor acreditem que eles podem vencer também. Esse é o testemunho de Cristo, é o espírito da profecia, é o testemunho que significa faz de novo. Testemunho significa faz de novo. E quando você testemunha, como Davi testemunhou diante do exército de Israel e diante do exército dos filisteus, que era possível vencer, não usando bomba atômica, não usando o poderio de um outro exército, mas usando a identidade, aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram. Deus fez de novo. Porque Davi já havia matado o urso, já havia matado o leão, então aquele gigante seria fichinha. Fala para Deus, Deus faz de novo. E eu tenho certeza que Ele fará, e a sua vitória vai encorajar muitos a acreditarem que em Cristo Jesus eles podem vencer também. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti, Senhor. Nosso coração é grato a Ti porque não somos o que somos, porque fizemos por onde ser, mas o Senhor fez por nós. Na cruz, quando o Senhor disse, está consumado, o Senhor deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito, abrindo a possibilidade para que todos aqueles que confessassem a Ti como Senhor e Salvador pudessem se tornar filhos de Deus. Aqui estamos nós, como filhos amados de Deus. Aqui estamos nós, ó Deus, diante de
tantos desafios, de tantos gigantes. Aqui estamos nós, Senhor, resgatando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança e aquilo que nos capacita a vencer os gigantes da vida. É a certeza de que o Senhor está conosco, que nós somos seus filhos e que os seus filhos já são mais do que vencedores, porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, não é apenas o Senhor das batalhas, o Senhor é Senhor da guerra, o Senhor é o Senhor dos senhores. Então vem, Senhor, que essa verdade seja estampada em cada coração, em cada mente, e que cada um de nós possa ser empoderado com essa real identidade de filhos amados e possa se levantar contra os gigantes e declarar que eles vão cair por terra, que eles vão ter que sair do caminho, porque senão serão atropelados. Então seja, Senhor, com cada um dos teus filhos, com uma unção de graça, de favor, seja sobre a vida de cada um deles. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus oramos, no nome de Jesus oramos, ó Deus, pela vida do Miguel, filho da Laura. Ó Deus, alcance, Senhor, na vida daquela criança. Ontem, Senhor, quantos pedidos de orações foram trazidos, ó Deus, situações de necessidades, pessoas enfermas. Senhor, Tu és o nosso Jeová Rafá, que nós não percamos de vista essa verdade, que o Senhor é aquele que nos sara, é aquele que nos redime da cova, é aquele que faz com que os nossos dias se renovem como a da águia. Então seja, Senhor, com essas vidas enfermas, que um toque de graça, um toque de cura venha sobre cada um de nós e que essa cura possa se estender em todas as áreas da vida de cada um dos filhos amados de Deus nesse dia, nessa semana. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém, amém e amém.